Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar hoje uma nova série. Não sei se vai agradar vocês, mas para mim sempre foi um tema muito chamativo e muito interessante. É sobre o tabernáculo. Por que o tabernáculo e para que o tabernáculo? Vejam bem, o livro de Êxodo, ele tem 40 capítulos. Dos 40 capítulos, 13 são exclusivamente sobre o tabernáculo, que são os versículos 25 a 31, 35 a 40, que vocês poderão ir acompanhando durante o desenrolar da série. Hoje será mais genérico, mas a partir do próximo estudo eu vou detalhando e vou dizendo o texto correspondente. A palavra tabernáculo significa tenda, significa barraca. É uma tenda portátil que marcou a peregrinação do povo de Deus pelo deserto. As tendas sempre foram muito comuns. Elas eram comuns entre os nômades, eram comuns entre os pastores, elas foram comuns no povo de Deus e são comuns ainda hoje no deserto. Não é difícil caminharmos pelo deserto hoje na Jordânia, em Israel e até mesmo no Egito e encontrarmos tendas onde pastores moram. Então era algo assim conhecido do povo. Quando o povo estava pelo deserto, e Deus pretendendo estar, que eles sentissem Deus bem perto, numa das conversas de Deus com Moisés, Deus agiu como um verdadeiro arquiteto. Ele praticamente entregou a planta do tabernáculo para Moisés construir. E o tabernáculo seria o símbolo da presença dele no meio do povo. Então, deveria ser construído exatamente do jeito que ele deu, com as ofertas que seriam dadas pelas pessoas. As ofertas seriam ouro, seriam prata, couro de carneiro, linho, tecido de linho de escarlate, lilás, azul. Depois eu vou entrar nesses detalhes com vocês. Mas o importante é ressaltar o seguinte, que ao dar o plano do tabernáculo para Moisés, Deus falou que o tabernáculo devia ser construído exatamente como ele estava dando o plano para Moisés. A estrutura do tabernáculo seria dividida em 3 partes. Teria o átrio, que é o lugar de entrada, teria o lugar santo, onde somente os sacerdotes entravam, e teria a terceira parte, que era o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Haviam 7 utensílios que deveriam estar dentro do tabernáculo. Quais são esses utensílios? O altar dos holocaustos, a bacia de bronze, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso e a arca e o propiciatório. Como eu já disse a vocês, depois nós vamos estudar cada um desses elementos, porque cada um tem um significado. O tabernáculo significava a presença de Deus habitando no meio do povo. E era também o centro da vida religiosa, moral e social do povo. A tenda do tabernáculo, ela ficava no meio do acampamento. E ela era cercada pelas tendas das tribos de Israel.
E todas as tendas das tribos de Israel tinham que estar de frente para o tabernáculo, porque com aquilo se indicava que as pessoas estavam olhando para Deus permanentemente. No tabernáculo se realizavam os sacrifícios e também a celebração das festas nacionais. Existe até hoje uma famosa festa em Israel, anual, essa festa que se chama a Festa dos Tabernáculos. E nessa festa, cada família constrói a sua tenda no meio do deserto, durante vários dias. E eles arrumam, cada um monta a sua tenda, cada família, e ali eles ficam para lembrar exatamente essa época em que eles viviam em tendas, e para lembrar a tenda maior que era o tabernáculo. Vou mostrar para vocês agora um desenho. É um desenho, certo? Não é o tabernáculo, alguém que tirou a foto, que na época não existia. Mas é um desenho. Vejam aqui, olha. Aqui está o tabernáculo. Estão percebendo? E aqui estão vendo pequenos ajuntamentos. Estão vendo, né? Pequenos ajuntamentos. Esses ajuntamentos são as tribos, porque elas viviam juntas. São as tribos. Cada ajuntamento desse é uma tribo. Todos construíam as suas tendas voltadas para o tabernáculo, como eu falei, né? Como se estivessem, o sentido era que estivessem todos olhando para Deus. Eu imagino que nós vamos tirar muitas e preciosas lições dessa série. Por isso eu vou aguardar você assim com muita expectativa, para que você possa aprender junto comigo. Eu vou aprender também, e vocês vão aprender comigo sobre o tabernáculo. Por quê e para quê? Antes de encerrar, eu gostaria de pedir a você que ainda não assinou meu canal, assina. Mércia Madeira é o meu canal. Vou aguardar a sua inscrição e até amanhã.